Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 / ou apenas digite Paulo Roberto Maciel e você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Vamos à liturgia do dia 13 de dezembro de 2025, sábado, dia de Santa Luzia, Virgem e Mártir. É a segunda semana do tempo do Advento, no ano litúrgico A, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Mateus. A cor dos paramentos litúrgicos nesse dia é vermelha, por causa do martírio de Santa Luzia. No rito temos o ofício da memória. Primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 48, versículos do 1º ao 4 e do 9 ao 11. Naqueles dias o profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma rocha. Fez vir a fome sobre eles, e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu, e de lá fez cair fogos por 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para conduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o Salmo 79, na Bíblia Vulgata, ou 80, se for na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2 a C e 3b, 15 a 16, 18 a 19, refrão 4. Refrão é este: Convertei-vos ao Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Convertei-nos ao Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a. E ao rebento que firmastes. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Pousai a mão sobre o vosso protegido, o Filho do homem que escolhestes para vós. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Repitamos: convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Vamos aclamar agora ao Santo Evangelho, escrito por São Mateus, capítulo 17, versículos do 10º ao 13. Depois vamos proclamá-lo. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Toda carne há de ver a salvação que vem de Deus. Toda carne há de ver a salvação que vem de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Jesus prepara os discípulos para que eles assumam com firmeza a futura missão de anunciar a verdade do reino. Por isso, anuncia-lhes sua paixão por causa da não aceitação de sua mensagem libertadora da parte das autoridades de Israel. Os discípulos vão compreendendo aos poucos o ensinamento de Cristo e o assumem com fidelidade até o fim. O caminho da fidelidade é o do cristão também, pois por ele passaram o Cristo e seus discípulos. No livro Palavra e Vida, temos aqui uma reflexão sobre Mateus 17, versículos do 10 ao 13. Para que servem os profetas, se o povo não os quer ouvir? Podem levantar-se os profetas do sepulcro, que mesmo assim não daremos atenção para eles, se não estivermos com o coração disposto. O problema da comunicação não está somente no emissor, mas também no receptor. A melhor emissora do mundo não tem razão de ser se não conta com receptores adequados. A questão é que Deus nos presenteou a todos, na criação, com bons ouvidos para escutar, mas não existe maior surdo do que aquele que não quer ouvir. Jesus nos volta a dizer hoje que está em nossas mãos escolher a sua mensagem. Mais uma reflexão, vamos no livro Dia a Dia com o Evangelho, sobre Mateus 17, versículos do 10 ao 13. O profeta Elias foi um homem repleto do Espírito Santo e cheio de coragem e valentia. Enfrentou inimigos do seu povo e de sua fé no Deus único de Israel. Nos dias de Jesus, outro profeta se apresentou com as características de Elias. Foi João Batista, dotado de fortaleza, coragem e zelo pela causa do Senhor. A João Batista, precursor do Messias, as autoridades puseram na prisão e em seguida o mataram, cortando-lhe a cabeça. A Jesus, o Messias, esperado, tratado de modo semelhante, condenaram-no e eliminaram-no com a morte na cruz. Os discípulos de Cristo sabem que correm o risco de terem a mesma sorte que seu mestre. Se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também, conforme está no Evangelho escrito por São João, capítulo 15, versículo 20. Vamos aos santos do dia. Santa Luzia é santa do dia 13 de dezembro, foi virgem e mártir do século IV, martirizada em Siracusa. Seus restos são venerados em Veneza e seus olhos encontram-se na igreja de São João Maior em Nápoles. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Santa Luzia nasceu em Siracusa, na Itália, no fim do século III. Pertencia a uma família italiana rica, que lhe deu ótima formação cristã a ponto de ter feito um voto de viver a virgindade perpétua. Com a morte do pai, Luzia soube que sua mãe, chamada Eutícia, a queria casada com um jovem de distinta família, porém pagão. Ao pedir um tempo para o discernimento e tendo a mãe gravemente enferma, Luzia inspiradamente propôs à mãe que fossem em romaria ao túmulo da mártir Santa Águeda, em Catânia, pela cura da grave doença dela.
e seria a confirmação do não para o casamento. Então, se a mãe fosse curada, Luzia ficaria livre do casamento. Milagrosamente, a mãe foi curada. Assim, Luzia voltou para Siracusa com a certeza da vontade de Deus quanto à virgindade e quanto aos sofrimentos pelos quais passaria, assim como Santa Águeda. Luzia vendeu tudo, deu aos pobres e logo foi acusada pelo jovem que a queria como esposa. Não querendo oferecer sacrifícios aos falsos deuses, nem quebrar o seu voto, ela teve de enfrentar as autoridades perseguidoras da época. Juntas de bois não foram capazes de a matar. Chamas de fogo também se mostraram impotentes diante dela, até que, por fim, a espada acabou com sua vida. Ela foi decapitada, teve a cabeça cortada. A decapitação de Santa Luzia se deu em 13 de dezembro de 304. Antes de sua morte, teriam arrancado seus olhos. Assim, testemunhou diante dos acusadores: adoro a um só Deus verdadeiro, e a ele prometi amor e fidelidade. Seu nome, o nome Luzia, ele deriva do latim e significa portadora da luz. Ela é invocada pelos fiéis como a protetora dos olhos, que são a janela da alma, canal de luz. Temos aqui uma oração: ó Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados antes de negar a fé e conspurcar vossa alma. E Deus, com milagre extraordinário, vos devolveu outros 2 olhos, sãos e perfeitos, para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos. Eu recorro a vós para que protejais minhas vistas e cureis a doença dos meus olhos. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos, para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos da minha alma, a fé, pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais em companhia dos anjos e no santuário. Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai a minha fé. Amém. Santa Luzia, intercedei por nós junto a Jesus Cristo. Vamos agora a outra santa. Santa do dia 13 de dezembro, Santa Odila, Otília ou Odília. Foi virgem e faleceu no século VII. Filha do duque de Alsácia, na França, foi a primeira abadesa do mosteiro de Hamburg, no qual instalou um hospital para doentes incuráveis e abandonados. Transformou em hospitais e conventos os castelos que herdou de seus pais. De acordo com o site Cruz Terra Santa, Odila, também conhecida como Otília ou Odília, nasceu na região da Alsácia no século VII, quando esta região era um ducado da Alemanha. Na época, o soberano do local era um duque chamado Aldarico, que desejava muito ter um filho que o sucedesse no governo de sua cidade rica e poderosa. Recém-batizado, ele não era um cristão dedicado. A esposa, bem-vinda, sim, era uma cristã fiel e caridosa. Nesta família nasceria Santa Odila, mas em condições muito adversas. Primeira filha do casal, ela nasceu com 2 desvantagens. A primeira, pelo simples fato de ser mulher, pois o pai desejava um filho homem para ser seu sucessor. Além disso, ela nasceu cega. Quando o pai soube disso, rejeitou-a e expulsou-a de casa. O bebê foi entregue ao mosteiro de religiosas. Lá, Otila recebeu cuidados e educação. As irmãs souberam criá-la, apesar de sua deficiência visual. Certo dia, as irmãs receberam uma visita inesperada. O bispo da diocese, chamado Dom Heraldo. Ele chegou dizendo que teve um sonho no qual um anjo lhe ordenara ir ao mosteiro para batizar uma menina. Surpresas, as irmãs apresentaram a menina ao bispo.
Ele a batizou dando o nome de Odila, cujo significado é luz de Deus. No exato momento em que a batizava, o bispo foi movido em seu coração a dizer a ela: que os teus olhos do corpo se abram, como foram abertos os teus olhos da alma. Olha que oração inspirada que teve o bispo. Odila, então, começou a enxergar e recebeu o dom da profecia, se tornando grande mística da igreja. Ela previu, inclusive, a Segunda Guerra Mundial, descrevendo-a com detalhes. Aldarico designou o castelo de Hohenburg, que ficava no topo de uma montanha às margens do famoso rio Reno, para ser um mosteiro. Odila foi a primeira abadesa. Logo, muitas religiosas ingressaram nele. Elas passaram a atender os pobres, doentes, abandonados, e Santa Odila fundou ali um importante hospital. Anos mais tarde, o próprio Aldarico e sua esposa Bem-vinda foram para o mosteiro, onde faleceram recebendo os cuidados da filha. Os castelos que Odila herdou após a morte dos pais foram transformados em hospitais e mosteiros. Houve um tempo em que o mosteiro ficou sem água por causa de uma grande seca. Odila rezou intensamente e brotou uma fonte de água milagrosa que sustentou o local santo nos tempos mais difíceis. Odila faleceu no fim do século VII, num dia 13 de dezembro, e foi sepultada ao lado da fonte que fizera brotar por sua oração. Desde então, vários fiéis doentes ficaram curados e ao molharem-se nas águas milagrosas, nas águas da fonte. Em 1807, o local foi transformado num santuário, data em que o Papa Pio VII canonizou Santa Odila. Todos os imperadores daquela época na Alemanha, começando por Carlo Magno, no ano 800, renderam homenagens a Santa Odila. O Papa São Leão IX e o rei inglês Ricardo I fizeram peregrinação para visitar o túmulo. Santa Odila é venerada hoje como protetora dos portadores de doenças da visão, dos cegos e dos oftalmologistas. Ela foi declarada padroeira da Alsácia, território que hoje pertence à França. Os hospitais e os mosteiros fundados por Santa Odila foram passados para a administração dos monges beneditinos. Santa Odila, rogai por nós junto a Deus. Santo do dia 13 de dezembro é São Pedro Roi Sou e 5 companheiros mártires. Morreram em 1866. Foram leigos, torturados até a morte por se recusarem a renegar a fé em Cristo. Isso foi durante a perseguição na Coreia. Bem-aventurado do dia 13 de dezembro é o beato João Marinoni, presbítero, morreu em 562. Com São Caetano de Thiene, dedicou-se à reforma do clero e assistência aos necessitados. Presbítero é o mesmo que padre sacerdote. Bem-aventurado do dia 13 de dezembro é o beato Antônio Grassi, presbítero, morreu em 1671. Foi um religioso da congregação do Oratório, falecido enfermo na Itália. Exerceu seu ministério impulsionando com seu exemplo a educação dos jovens. Bem-aventurada do dia 13 de dezembro é a beata Maria Madalena da Paixão. Foi virgem e morreu em 1921. Foi fundadora da congregação das Irmãs Compassionistas Servas de Maria em Castellammare de Stabia, na Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo, quando oramos, pedimos algo a Ele. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 respostas, acate, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente.
Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel.